A neuroendocrinologia é um campo fascinante que se aprofunda na intrincada interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, revelando como os hormônios desempenham um papel crucial na regulação dos processos neurológicos e comportamentais. Essa disciplina é a chave para desvendar os segredos de como as substâncias químicas secretadas por glândulas endócrinas, como a adrenalina, a serotonina e o cortisol, influenciam nossa mente e corpo. O sistema endócrino e o sistema nervoso são sistemas vitais do corpo humano que desempenham papéis essenciais na manutenção da homeostase, que é o equilíbrio interno do organismo. O sistema endócrino é responsável pela produção e liberação de hormônios por glândulas endócrinas. Esses hormônios atuam como mensageiros químicos, transmitindo informações para órgãos e tecidos em todo o corpo. Eles regulam diversas funções, como o metabolismo, o crescimento, a regulação da glicose no sangue e a reprodução. Enquanto isso, o sistema nervoso coordena a comunicação rápida entre diferentes partes do corpo por meio de impulsos elétricos transmitidos por neurônios. Ele controla tanto as atividades voluntárias, como o movimento muscular, quanto as atividades involuntárias, como a frequência cardíaca e a respiração. Juntos, esses sistemas garantem que a homeostase seja mantida. A homeostase é o estado de equilíbrio interno do corpo, onde as condições, como temperatura, pH e concentração de nutrientes, são mantidas dentro de faixas ideais para o funcionamento saudável do organismo. Quando ocorrem desequilíbrios, os sistemas endócrino e nervoso trabalham em conjunto para corrigi-los e restaurar a homeostase, garantindo a saúde e o bem-estar do corpo. Uma das estrelas da neuroendocrinologia é a adrenalina, muitas vezes chamada de hormônio do estresse. Quando enfrentamos situações desafiadoras ou ameaçadoras, nossos sistemas nervoso e endócrino se unem para liberar a adrenalina na corrente sanguínea. Esse hormônio prepara nosso corpo para uma resposta de luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca, dilatando as vias respiratórias e mobilizando energia. No cérebro, a adrenalina afeta a atenção, o foco e a vigilância, preparando-nos para enfrentar o perigo iminente. A serotonina é outra figura central na neuroendocrinologia, conhecida por seu papel na regulação do humor e do bem-estar. A maior parte da serotonina é produzida no intestino, mas também desempenha um papel crucial no cérebro. A deficiência de serotonina está relacionada a distúrbios como a depressão e a ansiedade. Medicamentos antidepressivos, conhecidos como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, aumentam os níveis de serotonina no cérebro, ajudando a estabilizar o humor e melhorar o bem-estar. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais em resposta ao estresse. Seu papel na neuroendocrinologia é complexo, pois o cortisol desempenha um papel duplo. Em situações de estresse agudo, como um perigo iminente, o cortisol prepara o corpo para a ação imediata, mobilizando recursos. No entanto, quando o estresse se torna crônico, níveis elevados de cortisol podem ter efeitos prejudiciais, afetando negativamente a saúde mental e física. O estudo do cortisol no cérebro ajuda a compreender como o estresse crônico pode impactar o funcionamento cerebral e a saúde global. Além desses hormônios, a neuroendocrinologia explora uma miríade de outras substâncias químicas que desempenham papéis importantes no cérebro e no corpo. Essa pesquisa é fundamental para nossa compreensão dos transtornos neurológicos e psiquiátricos e fornece insights valiosos para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. A neuroendocrinologia nos lembra que somos seres incrivelmente complexos, com sistemas interconectados que moldam nossos pensamentos, emoções e ações. Ela nos mostra como o sistema nervoso e o sistema endócrino colaboram para garantir nosso equilíbrio interno e nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida. É uma janela para a maravilha do funcionamento do cérebro e uma busca contínua para desvendar os mistérios da mente humana. A glândula hipófise, uma pequena estrutura do tamanho de uma ervilha, tem uma grande reputação no corpo humano. Apesar de seu tamanho modesto, essa glândula desempenha um papel monumental no controle do sistema endócrino, que por sua vez influencia quase todos os aspectos da nossa saúde e bem-estar. Localizada na base do cérebro, a hipófise é frequentemente chamada de mestre das glândulas devido ao seu papel central na regulação hormonal.
Ela consiste em duas partes principais, a hipófise anterior, ou adenohipófise, e a hipófise posterior, ou neurohipófise. A hipófise anterior é uma verdadeira fábrica de hormônios. Ela produz e libera uma gama diversificada de substâncias químicas que controlam outras glândulas endócrinas em todo o corpo. Um dos hormônios mais icônicos produzidos aqui é o hormônio do crescimento, GH, responsável por estimular o crescimento e o desenvolvimento durante a infância e a adolescência. Além disso, a hipófise anterior secreta o hormônio estimulante da tireoide, TSH, que regula a atividade da glândula tireoide, influenciando o nosso metabolismo. Já a hipófise posterior, embora não produza hormônios por conta própria, armazena e libera dois hormônios cruciais produzidos pelo hipotálamo, uma região do cérebro diretamente conectada a ela. A ocitocina, um desses hormônios, desempenha um papel central na regulação do trabalho de parto e na lactação, mas também está envolvida na promoção de laços emocionais e sociais. O outro hormônio, a vasopressina ou hormônio antidiurético, ADH, regula a retenção de água nos rins, afetando a concentração de urina e a pressão arterial. O verdadeiro fascínio da hipófise reside na sua capacidade de coordenação e controle. Ela opera como uma central de comando, monitorando os níveis hormonais em todo o corpo e ajustando suas próprias secreções em resposta a esses sinais. Por exemplo, se os níveis de hormônios da tireoide estiverem baixos, a hipófise aumentará a liberação de TSH para estimular a tireoide a produzir mais hormônios tireoidianos. Qualquer disfunção na hipófise pode ter impactos significativos na saúde. Desregulações na produção de GH podem levar a condições como gigantismo, excesso de GH em crianças, ou nanismo, deficiência de GH em crianças. Distúrbios da tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, podem surgir devido a desequilíbrios na regulação do TSH. Em resumo, a glândula hipófise é uma peça-chave no complexo quebra-cabeça do sistema endócrino. Ela exerce controle sobre uma gama diversificada de funções corporais, influenciando desde o crescimento e o metabolismo até a reprodução e o equilíbrio hídrico. Essa pequena glândula é uma verdadeira maestrina, garantindo que a sinfonia hormonal do corpo humano seja executada harmoniosamente. A relação entre o sistema nervoso e os hormônios do estresse é um exemplo fascinante da interconexão complexa que existe dentro do nosso corpo. Quando nos deparamos com situações estressantes, nosso organismo desencadeia uma série de respostas, e os hormônios desempenham um papel crucial nesse processo. O principal ator nesse cenário é o cortisol, um hormônio esteroide produzido pelas glândulas adrenais, localizadas logo acima dos rins. O cortisol é parte de uma resposta de emergência do corpo, preparando-o para enfrentar ou fugir de uma ameaça percebida. Quando o cérebro detecta um estímulo estressante, como um perigo iminente, o hipotálamo, uma região cerebral, envia um sinal para a glândula pituitária, que por sua vez libera o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. O ACTH viaja pela corrente sanguínea até as glândulas adrenais, desencadeando a produção e liberação de cortisol. O cortisol tem uma série de efeitos no corpo que preparam o organismo para lidar com o estresse. Ele aumenta os níveis de açúcar no sangue, fornecendo energia imediata aos músculos e ao cérebro. Além disso, suprime o sistema imunológico temporariamente, direcionando recursos para o combate à ameaça percebida. Também tem efeitos anti-inflamatórios, que podem ajudar na recuperação após lesões. No entanto, o estresse crônico, que ocorre quando o corpo está constantemente sob tensão, pode levar a problemas de saúde significativos. Níveis elevados de cortisol a longo prazo podem aumentar o risco de distúrbios como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, obesidade e depressão. Além disso, o estresse prolongado pode afetar a memória, a concentração e o sono, contribuindo para problemas cognitivos e emocionais. A compreensão dos hormônios do estresse é essencial para lidar com as pressões da vida moderna. Estratégias para gerenciar o estresse, como a prática regular de exercícios, a meditação e o apoio social, podem ajudar a regular a resposta do cortisol e mitigar os efeitos adversos do estresse crônico.
Portanto, reconhecer a intrincada dança entre o sistema nervoso e os hormônios do estresse é fundamental para manter a saúde mental e física em equilíbrio, permitindo-nos enfrentar desafios com resiliência. A interseção entre neuroendocrinologia e saúde mental é um campo intrigante e cada vez mais relevante na compreensão e tratamento de distúrbios psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Ela nos leva a uma jornada pelas complexas conexões entre o cérebro, os hormônios e as emoções, revelando como desequilíbrios nesse sistema podem ter impactos profundos na nossa saúde mental. Os hormônios desempenham papéis multifacetados no nosso bem-estar psicológico. Um exemplo notável é a serotonina, um neurotransmissor que também tem uma função como hormônio. A serotonina está fortemente associada ao humor e à regulação emocional. Desregulações nos níveis de serotonina no cérebro estão ligadas à depressão e à ansiedade, e muitos medicamentos antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS, atuam para aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Outro hormônio que merece destaque é o cortisol, o hormônio do estresse mencionado anteriormente. Em situações de estresse crônico, os níveis elevados de cortisol podem afetar negativamente o funcionamento do cérebro, contribuindo para sintomas de ansiedade e depressão. A pesquisa também mostrou que o estresse prolongado pode levar a mudanças na estrutura e função do cérebro, particularmente nas áreas envolvidas na regulação do humor. O entendimento dessas conexões tem levado ao desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para distúrbios psiquiátricos. Os medicamentos que visam ajustar os níveis de neurotransmissores, como a serotonina, têm sido fundamentais no tratamento da depressão e da ansiedade. Além disso, a terapia hormonal, quando apropriada, pode ser usada para tratar distúrbios do humor relacionados a desequilíbrios hormonais, como a depressão pós-parto. No entanto, a relação entre hormônios e saúde mental é intrincada e ainda está sendo explorada. Cada indivíduo é único, e as causas dos distúrbios psiquiátricos podem variar amplamente. Portanto, uma abordagem holística que considera fatores genéticos, ambientais, psicológicos e hormonais é essencial para entender e tratar essas condições com sucesso. À medida que a neurociência e a neuroendocrinologia continuam a avançar, podemos esperar uma compreensão cada vez mais profunda de como os hormônios influenciam nossa saúde mental. Isso, por sua vez, abrirá novos horizontes no desenvolvimento de terapias mais precisas e personalizadas para aqueles que enfrentam distúrbios psiquiátricos, proporcionando uma esperança renovada e um caminho para uma vida mais equilibrada e emocionalmente saudável.